Olá, semioticistas! Hoje nós vamos seguir tratando exatamente dos efeitos básicos produzidos pelos discursos com a finalidade de convencer a verdade desse discurso e iniciar recordando a vocês que a semiótica ela examina as relações entre a enunciação e o discurso sob a forma de diferentes projeções e projeções da enunciação com as quais o discurso fabrica. Então, a enunciação, ela projeta, como nós vimos, para fora de si, ela projeta os actantes e as coordenadas espaço-temporais do discurso, que não se confundem com os actantes e as coordenadas espaço-temporais da enunciação, certo? Então, partindo exatamente desse princípio de que todo discurso ele procura persuadir o seu destinatário de que esse discurso ele é verdadeiro ou de que é falso, então os mecanismos discursivos eles têm, em uma última análise, a finalidade de criar essa ilusão de verdade. E exatamente para convencer o destinatário dessa verdade do discurso, existe dois efeitos básicos produzidos pelos discursos com essa finalidade. O primeiro deles nós tratamos nos dois vídeos anteriores, que é o efeito de proximidade ou de distanciamento da enunciação, e hoje nós vamos iniciar tratando do efeito de realidade ou de referente. Bom, por efeitos de realidade ou efeitos de referente, entendem-se as ilusões discursivas de que os fatos contados são coisas ocorridas. Ilusão de que os seus seres são de carne e osso, ilusão de que o discurso, enfim, copia o real. Então, como no caso anterior que nós vimos, do efeito de distanciamento ou proximidade da enunciação, são ilusões criadas, são efeitos de sentido produzidos no discurso graças a procedimentos diversos. Nós vamos tentar ilustrar isso através de exemplos. Então, na sintaxe do discurso, os efeitos de realidade, eles decorrem, em geral, do que se chama de desembreagem interna. Quando no interior do discurso cede-se a palavra aos interlocutores, no que se chama de discurso direto, constrói-se uma cena que serve de referente ao texto e cria-se a ilusão de situação real de diálogo. Então, as notícias e as entrevistas dos jornais fazem bom uso desses recursos. Vejamos esse seguinte exemplo tirado da Folha de São Paulo em 1988, que diz: a promessa não se traduziu em fatos concretos, mas semana passada, durante uma audiência no Palácio do Planalto, o senador Albano Franco ouviu, mais uma vez, palavras generosas do maranhense José Sarney. Abre aspas, que ele diz: em Sergipe, os meus 3 amigos são você, o Seixas Dória e o Lorival Baptista, senador do PFL. Fecha aspas. Apesar disso, Albano considera que o Planalto continua em débito com seu grupo. Bom, então, nesse breve fragmento que nós acabamos de ler, vejamos o seguinte: toma-se mais uma parte da notícia que diz: se o governo não atende pedidos, fica difícil forçar 5 anos, diz Albano, já citada, para exemplificar o procedimento de desembreagem interna com efeito de referente. Ou seja, as palavras na boca do presidente, em discurso direto, dão a veracidade a essa fala, pois não se trata de dizer que ele disse, mas de repetir tais quais suas palavras.
O referente está claro, a verdade está garantida. Ou seja, foi de fato ele que disse o que disse. Teria Sarney dito exatamente isso nessa ordem, com esses termos e nesse contexto? Nada mais importa, pois a ilusão de realidade já foi criada, já foi conseguida, certo? Então, os efeitos de realidade ou os efeitos de referente, eles são, no entanto, eles são construídos mais frequentemente por meio de procedimentos da semântica discursiva e não da sintaxe discursiva da qual nós estamos tratando. Ao contrário do que ocorre com os efeitos de enunciação, como nós vimos nos 2 vídeos anteriores. Então, o recurso semântico para criar esses efeitos de realidade ou de referente, ele denomina-se ancoragem. Ancoragem. Então, trata-se de atar o discurso a pessoas, a espaços, a datas que o receptor reconhece como reais ou existentes, pelo procedimento semântico de concretizar cada vez mais os atores, os espaços e o tempo do discurso, preenchendo os contrastes sensoriais que os iconizam, os fazem cópias da realidade. Na verdade, fingem ser cópias da realidade, ou seja, produzem tal ilusão. Vejamos esse parágrafo abaixo da obra Dondinho dá um jeito, de Sérgio Caparelli, que diz o seguinte: a segunda preocupação era o lobo mau. Dona Horaida, do grupo escolar Dr. Duarte Pimentel de Ulloa, havia elogiado publicamente sua habilidade de declamador, mas no fim veio a bomba. : Ele tinha sido escolhido para interpretar o lobo mau da peça O Chapeuzinho Vermelho, com estreia marcada para o Dia da Árvore. Nessa obra, Dona Horaida, o grupo escolar Duarte Pimentel de Ulloa e o Dia da Árvore, entre outros elementos de ancoragem, em nada contribuem para o desenvolvimento da narrativa. Ou seja, não são necessários o nome da professora, o nome da escola ou a determinação precisa do dia da estreia. Isso não é necessário, a não ser para criar ilusão de realidade. Entende? Ou seja, a menção do nome da escola, do nome da professora, da data da estreia, criam essa ilusão de realidade. Da mesma forma, no texto, no texto anterior, quando se diz, abre aspas, ao instalar às 9h30 de amanhã no Palácio do Planalto uma solene reunião ministerial, o presidente José Sarney estará, etc. Então, o leitor ele reconhece como reais o momento, ou seja, 9h30 da manhã, o local, que é o Palácio do Planalto, as pessoas envolvidas nessa reunião, no caso é o presidente José Sarney e dos chefes do Legislativo e do Judiciário, que especificam e concretizam o tempo, o espaço e os atores do discurso. Então, esses elementos ancoram o texto na história e criam a ilusão de referente. E, a partir daí, de fato verídico, criam a ilusão de uma notícia verdadeira. Se são reais as personagens, os locais e os momentos em que os fatos ocorrem, torna-se verdadeiro todo o texto que a ele se refere. Alguns jornais têm feito menção à idade de todos os que citam em suas notícias ou entrevistas, como recurso de criação de efeito de realidade. Dar a idade de professores universitários chamados a opinar sobre os vestibulares em São Paulo não tem, por exemplo, no texto, abre aspas, professores criticam os principais exames paulistas, fecha aspas.
Não tem, na verdade, nenhuma importância para a informação a ser transmitida ao mencionar a idade do professor. Mas a menção da idade produz a ilusão de realidade, pois a idade ela contribui para construir o professor de carne e osso que avalia os exames. A mesma função podem ter as fotografias que acompanham as notícias, né? Ou seja, pode-se perguntar qual o papel das fotos dos professores consultados ao lado de seus comentários, se não o de servirem de referentes. Então, o papel ancorador da fotografia, muitas vezes pouco nítida, é assegurado pela crença ideológico-cultural no seu caráter analógico de cópia do real. Então, são através desses diversos mecanismos, como a menção da data, a menção do nome do local, o espaço, que se cria esses efeitos de realidade ou esses efeitos de referente.